Olá, a graça e a paz de Cristo sobre todos nós. A melhor câmera fotográfica de todos os tempos. Qual será? Será a Canon R ou a Nikon D850? Será a Canon SL3 ou a SL2, a queridinha no ano de 2019? Ou a Canon RP? Qual será a melhor câmera fotográfica de todos os tempos? Muito bem. Na semana passada eu fui requisitado por um jornalista inglês para poder responder a esta pergunta. São câmeras de todas as épocas, são câmeras de madeira, câmeras de ferro, de metal, câmeras de baquelite, de plástico, câmeras de todo jeito, de todos os tamanhos, para todos os gostos. Mas qual é mesmo a melhor câmera de todos os tempos? Então, resolvi fazer esse vídeo, que vai ser mais ou menos uma síntese do texto que eu enviei para aqueles jornalistas. Desde 1826, quando nós sabemos que foi tirada a primeira foto por Joseph Niepce, 1826, na França, olha a imagem aí. E de lá para cá, a fabricação de câmeras fotográficas veio evoluindo aos poucos, a começar com o Louis Daguerre, um francês também, que com o seu daguerreótipo pôde-se então tirar várias fotografias famosas, como essas aí, por exemplo, que você está vendo. Em 1838, Louis Daguerre tirou esta foto da rua Boulevard du Temple. A captura da imagem era feita com longa exposição e por isso as pessoas que andavam pela rua não apareceram na imagem. Somente o engraxate e o seu cliente apareceram no canto esquerdo da foto. E é, portanto, a primeira foto no mundo que se tem notícia que aparece pessoas na imagem. Quero chamar a atenção de vocês agora para esta fotografia. Esta foto foi tirada no dia 13 de maio de 1888, na reunião do Senado brasileiro que aprovou a abolição da escravatura no Brasil. Os modelos de câmera que os fotógrafos tinham em 1888 eram como essas daqui. Esta aqui é de 1888 e provavelmente foi com uma dessas câmeras aqui que aquela foto foi tirada e diversas outras aí, naquele momento importante no mundo inteiro, quando estava sendo libertos, desse caos que existiu aí na nossa história. Antes da virada do século, mais precisamente 1888 e 1889, a Torre Eiffel foi construída. E vários fotógrafos com diversas câmeras registraram aí os momentos, as etapas dessa construção. São câmeras que naquela época, a partir de 1888, eram câmeras como essas daqui, que registraram especialmente esta aqui, a câmera que a Kodak lançou, uma câmera linda, que, segundo me consta, foi uma câmera assim que vários fotógrafos queriam tê-la pela beleza, pela singularidade que essa câmera tinha de ser única nesse formato aqui, um formato gostoso, leve e muito linda. E registraram então aí as várias etapas da Torre Eiffel. Veja aí. As primeiras 5 décadas dos anos 1900 foram marcados por 2 grandes guerras mundiais. Mas nem com isso, nem por causa disso, as câmeras deixaram de ser produzidas e fotos serem tiradas por grandes fotógrafos e amadores de todo o mundo. Vejam essas fotos que foram tiradas aí na década de 1900 a 1910. Naquela época, surgiram os primeiros fotógrafos de família,
que com suas câmeras registravam o casamento, as crianças do casal e imagens de toda a família. Percebam que as fotos eram estáticas, devido à longa exposição necessária naquele tempo para se ter uma fotografia de qualidade. Entre os anos de 1918 até o início da Segunda Guerra Mundial, mais ou menos em 1940 e 1941, houve uma importante evolução nas câmeras fotográficas. Foi a introdução, por exemplo, do metal. A Leica, por exemplo, alemã, ela foi uma das pioneiras aí a fazer câmeras 35mm, se não a primeira a fazer câmera 35mm, utilizando então o filme que nós conhecemos hoje, que até pouco tempo atrás todos nós tirávamos com esse tipo de filme. Esta Leica aqui é do modelo 1930, segundo me consta é a Leica mais antiga que se tem no Brasil, é esta que está aqui na nossa coleção. Entre as duas grandes guerras mundiais surgiram duas importantes marcas da fotografia, a Nikon e a Canon. Para alguns, Nikon, e para outros, Canon. Muito bem, essas duas marcas aí, você sabe me dizer qual das duas surgiu primeiro? Foi a Nikon ou foi a Canon? Pensa um pouquinho. Acertou quem disse Nikon. A Nikon surgiu em 1917, já no finalzinho da Primeira Guerra Mundial. E a Canon surgiu em 1937, 20 anos depois, antes da Segunda Grande Guerra Mundial. Vamos ver fotografias desse intervalo de tempo aí, entre as duas grandes guerras mundiais? Vejam aí. Na década de 20, fotógrafos e suas câmeras registraram a ação de policiais que mediam os trajes de banho das mulheres até a altura do joelho. Mais que 25 centímetros, as mulheres eram multadas. No início dos anos 30, fotógrafos com suas câmeras registraram a má situação econômica dos Estados Unidos causado pela Grande Depressão de 1929. Aqui um fotógrafo registra a ação da fotógrafa Mary Pickford, que pediu ao seu marido para plantar uma bananeira. O fotógrafo alemão Daserra registrou com sua Leica um casamento, onde o padrinho era nada mais nada menos que Adolf Hitler. O fotógrafo Alfred captou a cena de um marinheiro que, diante do anúncio do fim da Segunda Guerra Mundial, beijou uma moça vestida de branco. Waller registrou com sua câmera em 1946 a alegria de uma criança órfã de 6 anos de idade que ganhou o seu primeiro par de sapatos dados pela Cruz Vermelha. Então agora nós chegamos à Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, que o Japão já estava dominando a técnica de fabricar câmeras, e fabricaram esta câmera aqui, ó, que está aqui na palma da minha mão. Olha, uma câmera espiã, e juntamente com câmeras fabricadas exclusivamente para a guerra, como a Papel Makina, câmera alemã, e a Leica, câmeras que foram fabricadas e muito usadas na Segunda Guerra por serem resistentes para aquela situação. Vejam aí fotografias da Segunda Guerra Mundial feitas por essas câmeras aqui. As décadas de 1950 e 1960 foram muito importantes para a fotografia, em especial para o fotojornalismo. Várias câmeras foram fabricadas para suprir a necessidade que o fotógrafo tinha de tirar fotografia aonde fosse, que ele pudesse levar e tivesse um flash. Então foram fabricadas câmeras como esta aqui, pela Speed Graphic, várias câmeras
em que os fotógrafos eles iam fotografar aí os famosos da época, né, os atores. Inclusive até 1954 foi lançado um filme chamado Uma Janela Indiscreta, do Alfred Hitchcock, que contava a história de um fotógrafo que da sua janela ele percebeu que houve ali um assassinato, e ele então com a sua luneta passou a observar e passou a fotografar. Ele utilizava esse modelo de câmera aqui, ó, uma Exakta. Exatamente esse modelo de câmera aqui, uma Exakta. Uma Janela Indiscreta, um bom filme para vocês verem aí, Uma Janela Indiscreta, do Alfred Hitchcock. Os atores, se não me engano, James Stewart e a Grace Kelly. O filme de 1954. Inclusive até a Rede Globo, ela fez um seriado e me alugou esta câmera aqui e mais algumas aqui para poder simular, né, os jornalistas da década lá de 50 e 60 usavam, né, câmeras como essa daqui. As décadas de 50 e 60 começaram a surgir aí grandes nomes da fotografia, dos quais nós conhecemos hoje. Sabemos que a década de 60 foi o auge da fotografia preta e branca. Dentre os vários nomes que nós podemos pesquisar aí facilmente, que são conhecidos naquela época, eu quero mencionar aqui a fotógrafa Vivian Maier. Sabia que a Vivian Maier, ela foi babá nos anos 50 nos Estados Unidos? E como babá ela comprou uma câmera, a Rolleiflex. Esta aqui, que está na minha mão, uma Rolleiflex. Muito bem, com essa câmera aqui, Vivian Maier, ela começou a andar nas ruas fazendo aí a street photograph. Como temos alguns alunos aí que gostam muito de fotografia de rua. E Vivian Maier foi uma das pioneiras neste segmento de fotografia. Vivian Maier, então, ela era babá, e nas horas de folga ela passeava pelas ruas de Chicago e de Nova York e fotografava várias cenas que ela achava interessante, que você poderá perceber aí também. No final da década de 60, mais precisamente 1969, nós temos aquela fotografia dos Beatles, atravessando ali a esquina de uma rua numa faixa de pedestres. E o curioso é que aquele fotógrafo ali, ele teve apenas, dizem, né, que ele teve apenas 10 minutos para fazer aquela foto. Antes de tirar a foto, o fotógrafo estava ajeitando ali o equipamento, e havia um Fusca, e aquele Fusca, alguém deixou o Fusca ali estacionado e sumiu. Tentaram achar lá o proprietário e não conseguiram achar lá o dono do Fusca, e tiraram com o Fusca daquele jeito mesmo. Não tinha Photoshop na época, então não se podia tirar o Fusca daquela foto. O Fusca teve que ficar. E isso atrapalhou a foto? De maneira alguma. Então a fotografia ficou aí consagrada no mundo inteiro aí por ser dos Beatles. E um outro fator muito interessante e curioso é que dizem que o John Lennon, antes de tirar as fotos, ele virou para o fotógrafo e falou assim: anda logo com esse negócio aí, nós já estamos perdendo tempo demais, já devíamos estar gravando lá no estúdio as nossas músicas. Nós passamos por isso de vez em quando, não é verdade? Nós temos obstáculos mesmo, mas o fotógrafo foi lá, se foi em 10 minutos que ele tirou aquelas fotos, ele tirou 6 fotos, a 5ª foto é a que foi escolhida, que é esta aí que vocês viram aí. As décadas de 70 e 80 foram marcadas pela fotografia colorida e a sua evolução. Eu, por exemplo, comecei em 1980. Naquele ano, tinha várias câmeras como Canon, Nikon, tinha Pentax SP500, SP1000,
Eram câmeras de filme profissionais, mas eram muito caras. Havia uma câmera que todo mundo tinha, que era a Olympus Trip. Uma câmera que talvez aí vocês, os pais de vocês, devem conhecer muito bem. Mas também naquela época, eu com 18 anos de idade, também era cara para mim. Então o jeito foi comprar a Yashica M1. Foi com esta câmera aqui que eu comecei. Uma câmera para aquele ano muito modesta. Eu pedi emprestado um cheque, o dinheiro emprestado para o meu querido paizinho, e ele me emprestou um cheque, eu fui lá, comprei. O meu primeiro trabalho, depois eu vou contar sobre os primeiros trabalhos meus, mas com os meus primeiros trabalhos eu consegui o dinheiro e pude pagar o meu pai tudo que ele me emprestou para comprar essa câmera aqui. Olhe, esta fotografia que foi tirada em 1993 no Sudão. Provavelmente Kevin Carter utilizou uma câmera como esta aqui, uma Nikon, que eu sei que ele tinha, não sei se foi a que ele usou nessa fotografia lá no Sudão, mas é uma câmera de filme. E a fotografia, ela estava tão nítida, que podia se perceber no braço, no pulso do menino, uma fita que era a indicação da ONU, onde as famílias que tinham aquela fita estavam sendo socorridas, né, pelas organizações das Nações Unidas, pela ONU. Então, foi uma fotografia que ganhou prêmio. E Kevin Carter, infelizmente, um ano e pouquinho depois, ele se suicidou. Não se sabe se foi esse, especula-se, né, que foi esse o motivo, mas não, já sabia-se que ele tinha uma certa depressão e com certeza deve ter tido uma influência aqueles momentos que ele viveu ali no Sudão, o Sudão que passava por uma guerra civil, uma guerra que muitas pessoas morreram de fome. Se não fosse a ONU atuando ali naquele momento, aquele menino ele não morreu ali naquele dia, como muitos pensam que assim aconteceu. Esse menino ele morreu alguns anos mais tarde por um outro problema, ele já morreu na fase adulta, inclusive. Bom, o certo é que Kevin Carter, ele estava no lugar certo, na hora certa, com a sua câmera. Uma câmera de filme em 1993. Qual a melhor câmera de todos os tempos? A que você tem está nas suas mãos. Basta você estar no lugar certo, na hora certa, com a sua câmera, e ali você poder colocar o seu coração na fotografia. É você ter determinação, garra, força de vontade. Os fotógrafos, desde o primeiro, que foi Joseph Niepce, passando por Daguerre, passando por tantos outros, chegando até aqui no ano 2000, quando nós vimos aí várias fotografias lindíssimas. Nenhum deles quis saber se a câmera tinha um bom dynamic range, se tinha um ISO muito alto. Aliás, eles utilizavam somente um ISO só, normalmente o ISO 100 que vinha ali no filme, que nem era ISO, era ASA. Então eles estavam muito, mas muito desprovidos de uma tecnologia que nós temos hoje. E será mesmo que uma câmera que vai custar aí 20 mil reais, 30 mil reais, como a Canon R5 que está para ser lançada agora aí, será que uma câmera dessa vai ser suficiente, vai ser a responsável, melhor dizendo, para que você faça uma boa fotografia? Será que você não está precisando realmente de ter uma injeção de ânimo aí no seu coração?
para que você tire boas fotos, que essas fotos fiquem eternizadas, como estas fotos que nós vimos, elas estão eternizadas. Que você e eu possamos saber o seguinte: a fotografia é escrita da luz, é você quem vai escrever a luz. A câmera é apenas um instrumento nas suas mãos. Claro que esse instrumento, ele não pode ser uma câmera muito antiga, mas uma câmera que está ali dentro da realidade do seu momento, do momento que você está fotografando. Não precisa ser a câmera mais recente, nem a mais cara, e muito menos a que tem mais megapixels. A diferença de um fotógrafo para outro fotógrafo não deve ser o equipamento fotográfico, e sim a determinação que você vai ter, e sim a força de vontade que você tem em se erguer dentro da fotografia, um olhar mais apurado, mais técnico, a vontade de buscar momentos que você vai fazer com que aquela fotografia sua seja a foto que você quer. A determinação, a garra, a força de vontade em querer se aprimorar cada vez mais na fotografia, buscando ângulos diferentes, buscando uma iluminação diferente. Portanto, a melhor câmera de todos os tempos é esta que você tem nas suas mãos. Seja uma Canon, seja uma Nikon, seja Fuji, ou seja uma outra câmera qualquer. O mais importante é o coração que você despeja na fotografia. Isto é o mais importante. O que vai diferenciar um fotógrafo de outro é realmente a força de vontade, a garra, a emoção, o desejo de se aprimorar cada vez mais na fotografia, apurar mais as técnicas, apurar mais o ângulo de visão, as maneiras de fotografar. Desenvolva mais o gosto pela fotografia, desenvolva mais o seu olhar sobre as coisas que te cercam, e aí sim você será um grande fotógrafo, eu tenho certeza absoluta disso. E para você que assistiu até aqui, o meu muito obrigado, Deus te abençoe. E se você quiser assistir mais este vídeo que vai ser colocado aqui agora, o que é necessário para ser um bom fotógrafo, assista aí, você vai gostar. Deus te abençoe, que a paz do Senhor esteja sobre todos nós.